Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre jogadores que poderiam chegar no São Paulo gratuitamente a partir do ano que vem, ou a partir deste momento já poderiam estar assinando pré-contrato com o São Paulo, jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo poderia, assim, o São Paulo não tem muito dinheiro, vocês sabem, pra fazer grandes contratações, e não pode estar investindo muito, por isso que na última janela só trouxe jogadores por empréstimo, né, cara, com passe de compra fixado, caso realmente queira ficar em definitivo, porque o São Paulo não tem muitos fundos para estar fazendo grandes contratações. Então eu separei para vocês uma lista com todos os jogadores do Brasileirão, que são grandes jogadores que conhecidos por vocês, que estão com o contrato encerrando e o São Paulo poderia assinar um pré-contrato para o início do ano que vem. Eu quero saber a opinião de vocês se algum desses jogadores encaixaria no time do São Paulo. Antes, já quero deixar claro, eu tô com a camisa Atlético Paranaense, eu acabei de perceber, né, cara, me olhando aqui na câmera, mas eu não vou trocar, porque eu estou gravando diversos vídeos na sequência, eu tenho coleções de camisas de times brasileiros, então pode ser que hora ou outra vocês me vejam utilizando camisas de outros times, tá, rapaziada? Porque eu realmente pego para gravar vídeo um atrás do outro e acabo nem percebendo isso. Só que vocês podem ficar tranquilo que camisa de rival eu nem tenho, né, cara? Eu nem tenho. Então é possível de vocês me verem utilizando em qualquer dia, em qualquer vídeo, tá, rapaziada? Então vamos que vamos. Vamos trazer essa lista aqui pra vocês, né, cara? Lista desses jogadores que estariam. Não são jogadores muito grandes, muito bons, realmente de muita qualidade, que é o sonho de consumo de todo mundo. Até porque, se fossem jogadores muito bons, essas equipes, suas respectivas equipes, não estariam deixando eles com um contrato tão perto do fim, né, cara? Já teriam renovado com muita antecedência. Porém, podem ser aqueles jogadores bons para compor elenco. O São Paulo que tem realmente um elenco, pra mim, bem curto, né, cara? Bem curto, acaba tendo que improvisar jogadores de diversos setores do campo. Talvez possa ser interessante trazer algum desses jogadores. Eu quero saber a opinião de vocês, tá, cara? Só lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação. Lembrando que todos esses jogadores, a temporada se acaba agora em dezembro. Então faltam 2 meses, 3 meses pro contrato deles se encerrar. Então, jogadores que estão pelo menos com contratos a partir de 6 meses, já podem assinar pré-contrato. Então, se o São Paulo quisesse, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer uma dessas opções. Lembrando, não são grandes contratações, que eu já expliquei pra vocês, porém muitos deles eu acho que poderiam ser opções interessantes para completar o elenco, né, cara? Para completar o elenco. São Paulo que não tem dinheiro para fazer contratações bombásticas, talvez tenha que trazer um jogador por empréstimo, talvez tenha que trazer outro jogador livre, outro em fim de contrato. Então esses são alguns dos jogadores que poderiam chegar gratuitamente caso o São Paulo chegue lá, converse direitinho com ele, com seu empresário, ofereça um contrato interessante para ele, o São Paulo poderia estar fechando com ele gratuitamente. E o primeiro aqui é um jogador que se destacou muito pelo Vasco no ano passado, eu não vejo muito mais ele nesse ano, talvez se lesionou, né, cara? Mas eu vi muito falar dele no ano passado, a torcida do Vasco gostava bastante dele, que é esse Paulinho de Paula, né, cara? Algo assim o nome dele, mas a torcida do Vasco gostava muito dele, ele tem 27 anos, não é velho, né, cara, é jovem, e o contrato dele vai se encerrar com o Vasco agora no meio do ano, tá, rapaziada? O contrato dele vai se encerrar agora. Então poderia sim ser uma opção, hein, cara? Poderia ser uma opção ali para compor elenco. Ele é um jogador que, se eu não me engano, ele é um meia central, como já está ali a posição dele. Poderia ser um jogador bom para o banco de reservas, hein, cara? O que vocês acham? São Paulo costuma fazer contratações desse tipo, jogadores que vêm do Cruzeiro, jogadores que vêm do Vasco, que estão provavelmente em baixa, como foi o Alisson, né, cara, quando veio do Cruzeiro. O Dorival recuperou muito bem ele, hoje ele é peça importantíssima. Para o Paulinho de Paula seria uma contratação parecida. Mas não sei se eu traria também, rapaziada. Não sei se eu traria. É claro que todos nós torcedores temos ambições maiores, queremos jogadores melhores, né, cara? Os melhores possíveis. Mas temos que entender a situação atual do São Paulo, que não é das melhores. O próximo é o Iago Pikachu, que muitos torcedores de São Paulo gostariam de ter o Iago Pikachu e não é de hoje. Muitos torcedores gostam do Iago Pikachu. E o contrato dele com o Fortaleza se encerra no final deste ano. É um lateral direito, tem 32 anos. Esse, assim, eu já pensaria em trazer. Ele é um dos destaques do Fortaleza, não é de hoje. Os principais jogadores. Na lateral esquerda, toca como ponta, pra mim, com a saída do Rafinha, que deve se aposentar, e o Igor Vinícius, que não é nada confiável, traria talvez o Pikachu para ser uma opção. Não sei se o Fortaleza não vai renovar com ele, porém o contrato dele tá se encerrando e já pode assinar um pré-contrato, hein, rapaziada? Traria o Pikachu? Acho que seria interessante, hein, mano. Outro é o Iago Felipe, que já foi discutido no São Paulo quando ele jogava pelo Fluminense. São Paulo já quase trouxe o Iago Felipe quando ele jogava pelo Flu, se eu não me engano, no ano retrasado ou ano passado. Porém, o contrato dele se encerra agora com o Bahia. Não tá muito espaço por lá, né, cara? Porque o Bahia realmente fez muitas contratações ali para o meio do campo. Talvez não permaneça, tem 29 anos. Pode ser uma opção, não sei, né, cara? Quero saber a opinião de vocês. O Igor Rabelo, um jogador que já acertou com o São Paulo, se eu não me engano. No ano passado, né, cara? No ano passado, na janela do meio do ano, ele chegou a acertar com o São Paulo. O Igor Rabelo é um jogador bem fraco, sendo bem sério com vocês, defensivamente eu acho ele fraco, porém o São Paulo já chegou a acertar com ele. E, porém, o jogador não quis ir para o São Paulo. O São Paulo meio que acertou um empréstimo dele, porém o Galo, se eu não me engano, um zagueiro do Galo foi ou vendido ou se machucou. Eles acabaram renovando com o Igor Rabelo. E o Igor Rabelo quis ficar no Atlético Mineiro e não veio para o São Paulo, né, cara? Porém, terá os contratos encerrando agora e tem 29 anos, é uma possibilidade para o São Paulo, né, cara? Só que meio que o São Paulo tem muito zagueiro. Eu acho que agora o Igor Rabelo não teria mais espaço no São Paulo para compor elenco.
Serginho, que se eu não me engano, esse Serginho, eu não sei se é aquele Serginho que passou pelo Vasco recentemente. Eu acho que não, né, cara? Eu particularmente não conheço, mas aparentemente joga no futebol chinês, né, cara? 29 anos. Temos o Vitinho que tá no Al Ettifaq da Arábia Saudita. Eu quero saber a opinião de vocês, hein, cara. Aceitariam o Vitinho? Pra mim, eu aceitaria o Vitinho, hein, mano. Eu não sei, muitas pessoas acham que ele é um meme, tal, passou pelo Flamengo, errava muitos gols. Pra muitas pessoas era um bagre, mas pra mim, cara, eu acho que o Vitinho teria a render sim no futebol brasileiro, hein, cara. O Vitinho teria a render no futebol brasileiro e eu acho que eu acharia uma contratação interessante, hein, cara. O que vocês acham? Seria interessante ver o Vitinho no São Paulo. Já ajudou muito o São Paulo, né, cara, em 2020. Juan Jesus é o zagueiro que tá no Napoli, só que ele já é um pouco mais experiente, 33 anos. O zagueirão que vai ficar sem contrato a partir do próximo ano. Eu já joguei muito com ele no FIFA, inclusive já fiz Master League com o São Paulo. Já contratei o Juan Jesus alguns anos atrás. Porém, a partir de agora, estará livre no mercado e possivelmente sim, o jogador brasileiro, o destino dele deve ser o Brasil. E aí, você traria o Juan Jesus? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Outro jogador que estará livre é o Mike, lateral direito do Palmeiras. Esse já não acredito, tem identificação com o rival e tal, lateral direito. Apesar de... Eu acho difícil que ele saia, né, cara? Já que o Marcos Rocha deve sair. Porém, o Mike é um jogador que, algumas temporadas atrás, foi dado por muitos como o melhor lateral direito do Brasil. Agora eu não sei como é que tá o momento dele, se ele tá machucado, porém eu não vejo mais muito ele entrando em campo. O Lima, né, do Fluminense, é um bom jogador, o Lima, hein, cara, um bom jogador pra compor elenco ali no Fluminense, jogador reserva, o 12º jogador, tem aquele meme lá, né, cara, que ele é um meia, aí coloca Lima, traço meio, vocês sabem que muito viralizou por conta disso, mas ele é um bom jogador, hein, cara, ele é um bom jogador, acompanha na Libertadores, ajudou muito o Fluminense, seria um bom jogador para compor elenco, hein, cara. Temos o Ademir, que o São Paulo também já teve interesse por ele algum tempo atrás, tá no Bahia agora. Ele eu não sei se eu traria também não, é um jogador que surgiu muito bem. Se eu não me engano, no América foi por o Atlético Mineiro, não teve o mesmo sucesso, e agora tá no Bahia e deve ficar sem equipe. Thiago Mendes, como vocês já sabem, terá seu contrato se encerrando, porém, trouxe pra vocês no vídeo recentemente que ele se lesionou, então dificilmente São Paulo vá fechar com ele. Eu muito pouco acredito nisso. João Pedro, que é o lateral direito, se eu não me engano, do Grêmio, né, cara? O João Pedro, que a torcida gosta dele, hein, cara? A torcida gosta dele, que eu já vi. Porém, ele falha muito. Porém, é um jogador jovem. Jovem não, tem 27 anos, né, cara? Porém, é um jogador que, pra muitas pessoas, deve ser continuado no Grêmio. Porém, tem lá o contrato rescindido agora. Vale 4 milhões de euros, né, cara? Seu valor de mercado. Esse eu traria, hein, rapaziada? Eu traria o João Pedro após a saída do Rafinha. Seria interessante ter ele chegando gratuitamente. Eu acho que seria muito bom, porém eu acho difícil o Grêmio acabar dando esse mole, dando esse boi de deixar ele sair em fim de contrato. Temos o Carlos Vinícius, atacante, quase fechou com o Bragantino, né, recentemente. São Paulo já teve interesse nele antes de fechar com o André Silva. Queria trazer ele por empréstimo, porém, poderia vir, hein, cara. Tá sem espaço no Fulham, foi emprestado para diversas equipes, pro Galatasaray. Cara, o Carlos Vinícius seria uma baita de uma contratação, 29 anos, uma baita de uma contratação, hein, cara. Aí temos o Bernardo, esse jogador também eu não conheço, joga no Bochum, da Bundesliga. O Wendel, tá, cara, tá falando aqui que o contrato dele está se encerrando. Porém, os times europeus, eu acho que vai se encerrar só no final da temporada, né? Não tá falando exatamente aqui quando que o contrato dele vai se encerrar, porém eu separei essa publicação, né, cara, que eu vi em uma das páginas que eu sigo, jogadores que estão com contrato perto do fim. Porém, se encerrar no final da temporada que vem, cara, o Wendel seria interessante, o São Paulo já quase fechou com ele, hein? O São Paulo quase fechou com ele antes de trazer o Jamal, porém, por questões familiares, foi o que ele alegou, ele acabou não vindo para o Brasil nesse momento, porém, seria interessante, hein, cara. Wanderson, jogador que fez uma boa temporada passada pelo Inter. Esse ano perdeu um pouco de espaço por conta das muitas contratações. Porém, continua sendo um jogador importante no Inter, hein, cara? Pra mim também seria uma boa contratação. Temos aqui também Danilo, que tá em fim de contrato com a Juventus. Não vai ficar lá, ele é reserva já por lá. E joga como zagueiro na Juventus, porém é convocado na seleção brasileira. Já tem 33 anos. Grande parte da torcida brasileira não gosta muito dele, hein, cara? Não gosta muito dele por conta do que ele tá fazendo atualmente na seleção brasileira. Porém, pro nível do futebol brasileiro, talvez seja interessante, útil. E acabou, né, rapaziada? Esses foram 15 nomes aí que estavam nessa publicação que eu trouxe pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Você traria algum desses jogadores? Lembrando que todos esses jogadores poderiam chegar em fim de contrato, então seriam opções pra chegar gratuitamente. Então, cara, realmente muito interessante. O São Paulo tem que sim, pra mim, tem que analisar essa possibilidade. Tem sim que ver se dá certo, né, cara? Se dá certo trazer algum desses nomes. E, cara, são nomes bons pra compor elenco na sua grande maioria. Talvez algum ou outro ali, vamos concordar que chegaria pra ser titular. E para mim, sim, são boas opções para o futebol brasileiro. Todos eles são bons nomes para o futebol brasileiro. E com certeza, São Paulo não for atrás, outros
times também podem explorar essa oportunidade, porque o São Paulo mal financeiramente, talvez não consiga fazer altos investimentos para trazer os jogadores que estão se destacando, então talvez tenha que aproveitar essas oportunidades, jogadores que teriam potenciais de chegar gratuitamente. Ficando por aqui, até a próxima e falou!